Oi, pessoal! Tudo bem, meus queridos? Tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Comigo também? Tá tudo certo. Vamos começar uma aula de História e Geografia? Apostila nova. A apostila velha já tá guardada, né? Tem que levar pra escola ou trazer aqui na minha casa, tá? Pra eu poder corrigir, dar o visto e fechar a nota de vocês. Tenho certeza que todo mundo fez e eu tô muito ansiosa pra ver as atividades feitas por vocês na apostila número 1, tá? Essa aqui é a número 2. Vamos começar? Página 115, já anotei aqui, ó, a gente vai falar sobre as escolas em diferentes lugares e tempos. Então vamos lá, página 115. O que as imagens desta página têm em comum? Opa, vamos olhar com atenção? Vamos olhar juntas? Vamos lá, juntos, incluindo todo mundo, ó. O que será que tem em comum, hein? Bom, sem dúvida nenhuma, são escolas, ó, são ambientes escolares. Como é que eu sei pro ó? Vamos refletir, ó. Aqui, ó, carteiras, lousa, professora, aqui é escola, ó. E aqui, ó, aqui tem alunos, 3 sentados numa mesma carteira. Não dá pra ver a professora, mas ela deve estar aqui tirando a foto, ó. Eles estão mostrando a atividade para ela. E aqui, ó, 3 alunos aprendendo com a professora. Olha a professora explicando para eles como eles podem acessar o computador, ou ela está fazendo uma pesquisa junto com eles, ou tem um joguinho aí dentro, ou de português ou de matemática, ela está explicando como eles podem aprender jogando. E aqui, ó, aqui também é sala de aula, vejam. Estão trabalhando em grupo, a professora está lá, olha do lado da professora, gente. 2 robozinhos, ó. Só não sei se são só bonecos ou se fazem alguma coisa. Bacana também de ver, né? O que mais que pergunta aqui? O que eles têm em comum? Eles estão em ambientes escolares. Qual delas chamou mais a sua atenção? Ó, aí é com vocês, ó. Chamou a atenção de vocês o fato de aqui eles estarem usando o computador? Ou aqui, 3 alunos numa sala, numa mesa só? Ou aqui tem um robozinho dando aula junto com a professora? Tudo isso são coisas diferentes para nós. Normalmente chama a nossa atenção aquilo que é diferente. Aquilo que é igual, a gente olha e identifica como uma coisa que nós já estamos acostumados a ver. Ok? E na outra página, ó, vamos virar para ver? Ainda tem mais uma, ó. Qual dos lugares mostrados se parece mais com a escola que você frequenta? Qual dessas 4 fotos parece mais o ângulo? Acho que é essa aqui, né? Eu acho. Por quê? Porque é um aluno em cada carteira, as carteiras ficam enfileiradas, a lousa tá lá e a prof fica do lado, ó. É um modelo mais tradicional. O ângulo trabalha dessa forma. A gente também mexe com o computador, já mexemos algumas vezes, levei meu notebook para a sala para tirar umas dúvidas, para baixar uma música que vocês pediram. Às vezes trabalhamos em grupo também, juntamos as carteiras. Ficamos 3 numa só? Não, né? Quando a gente precisa fazer alguma atividade que está escrito na apostila em grupo, a gente junta as carteiras e aí fazemos grupos de 2, grupos de 3, grupos de 4, grupos de 5. Depende da proposta que está na apostila. E depois, vamos virar para pensar um pouquinho mais sobre as escolas antigas? Vou ler para vocês, tá? As escolas no Brasil. Um, 2, 3, 4 parágrafos. Ó, vou fazer a leitura para vocês. Há pouco mais de 100 anos, muitas crianças brasileiras tinham aula em casa. Isso acontecia porque havia poucas escolas e geralmente elas custavam caro. Diferente de hoje, né? Que as crianças estão estudando em casa por conta desse momento de pandemia que estamos vivendo, né? Não podemos nos aglomerar, as escolas estão fechadas, mas a gente continua estudando. Eu continuo passando informação, vocês continuam aprendendo em casa. Mas antigamente o motivo não era esse não, gente. Era porque as escolas eram muito caras. Segundo parágrafo, conforme o tempo foi passando, cada vez mais escolas foram construídas. Ainda assim, poucas crianças iam à escola, pois muitas delas trabalhavam para ajudar a família. Puxa vida, ainda bem que isso acabou, né, gente?
Antigamente as crianças cresciam um pouquinho e depois elas ajudavam nas tarefas domésticas, ajudavam a cuidar dos irmãozinhos, ou faziam uma outra atividade para ganhar algum dinheiro e não iam para a escola. Hoje em dia isso mudou. Por muitos anos existiam salas de aula só de meninas e salas de aula só de meninos. Nossa, imaginou se a gente fizesse isso? Eram raras as salas mistas, que tinham meninas e meninos juntos. Puxa vida, hein? Hoje em dia, todas as salas de aula são assim. Além de ler, escrever e fazer cálculos, as meninas aprendiam atividades como costurar e bordar. E os meninos aprendiam técnicas de marcenaria, para mexer com a madeira, e atividades esportivas. Puxa vida, hein? Além do que era comum, que eram aprender a ler, escrever e fazer contas. Vejam as fotos aí, gente. Uma sala só de menino, uma sala só de meninas. Vamos ler o que está escrito embaixo? Ó. Sala de aula para meninos na Escola Caetano de Campos, em São Paulo, em 1910. E aqui, sala de aula de costura, ou seja, meninas em aula de costura, Escola Caetano de Campos, em São Paulo, em 1900. Ó. Vejam que é a mesma escola que dava aula para meninas e meninos separadamente. Fora aprender a ler, escrever e fazer conta, os meninos aprendiam marcenaria e técnicas esportivas e elas aprendiam bordar e costurar. Naquela época, as pessoas achavam que toda menina tinha que saber fazer isso. Não importa se elas gostavam ou não, elas tinham que aprender. Agora isso mudou, né? A vontade própria das pessoas tem que ser respeitadas, né? Isso aqui, ó, nas escolas de antigamente, a disciplina, o que é isso? É um jeito de ter um comportamento controlado. Então, disciplina é fazer o que o adulto, no caso de uma escola, o que o adulto determina que tenha que ser feito. Nas escolas de antigamente, a disciplina era muito rígida. Então, não tinha isso, posso ir ao banheiro? Não, porque não, agora você já acabou de ir. Hoje em dia a gente sabe que tem que respeitar as pessoas também, né? Mas antigamente as coisas eram muito rígidas. Horário de entrar, horário de sair, uniforme, não tinha como facilitar, não. O sino era utilizado para avisar o início e o fim das aulas e do recreio. Por isso, ele era um símbolo de ordem e de pontualidade. Olha um sino ali. Passava uma pessoa balançando o sino quando era para entrar para a sala, quando era para sair para o recreio, quando era para voltar para a sala e quando era para sair, para ir embora. E essa pessoa seguia exatamente o relógio, ela nunca se atrasava e a gente também não podia se atrasar, senão não entrava na sala. A sala de aula era considerada o único local de estudo e aprendizagem. Não havia ideia de ser possível estudar e aprender em outros locais da escola. Nos intervalos, os alunos brincavam e se divertiam, sempre observados pelos professores. Vejam as fotos aí, gente. Olha isso aqui, será que estão fazendo com as mãozinhas para cima? Ó, aula de ginástica em sala de aula na Escola Caetano de Campos, em São Paulo, em 1908. Ó, os meninos tendo aula de ginástica. Do lado da carteira, ó, não saíam da sala nem para fazer educação física. E as crianças em atividade ao ar livre aqui, ó, olha a professora junto. Em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, em 1940. As crianças brincavam, mas a professora estava lá, junto com elas. E aqui, educação física dentro da sala de aula. E aqui, o que é que está escrito? Ó, você sabia? No Brasil, o direito à educação é garantido por lei. Todas as crianças e jovens entre 4 e 17 anos de idade devem frequentar a escola. Devem mesmo. É na escola que a gente aprende a se relacionar, a gente faz amigos, a gente aprende um monte de coisa bacana, a gente consegue, às vezes, escolher o que vai ser lá na frente. Vai começando a fazer escolhas e começa a ter o senso crítico, que isso é o quê? É quando você escuta uma coisa, você pensar se você concorda ou não, se você também pensa daquela forma ou não, ou se você agiria de outra forma se fosse com você. Você aprende também a se colocar no lugar do outro. Enfim, escola é tudo de bom, né? Hoje, todos os espaços da escola são utilizados para aprender, como a biblioteca, o pátio, a quadra esportiva, até as áreas verdes. Esses locais estimulam a criatividade, a imaginação e a participação dos alunos. Olha que foto bacana! Uma professora foi dar aula lá fora, ó. Como é que eu sei? Porque não é dentro da sala de aula, dá para ver que estava um dia de sol. Olha a sombra no chão que a gente aprendeu em ciências, ó. A gente já fez isso, a gente já teve aula lá fora. Já olhamos os formigas, já pegamos a nossa lupa, a gente aprende muita coisa
também fora da sala de aula, não só dentro, né? Vamos virar para responder as questões? Agora ficou fácil. Porque a gente já ficou atento ao texto, né? E já pensamos a respeito do que é a escola, para que ela serve. Antigamente as escolas eram muito diferentes, agora são de um outro jeito. Elas foram se adaptando à forma de pensar das pessoas. Hoje em dia se respeita as formas de pensar das pessoas. E isso é muito bom, né? Tudo começa pelo respeito, né? Então, vamos responder essas daqui? Primeiro, vamos completar as frases. Que frases? Vamos lá. Primeira frase. Antes, o sino era usado para avisar quando começavam e quando terminavam as aulas. Hoje, o sinal avisa o horário. A gente fala na sala, né? Ih, bateu o sinal. Vai mudar de professora? Ou é intervalo? É hora de lanche? A gente está se acostumando, né, com o horário novo. Agora a gente já aprendeu. Antigamente, os alunos eram separados em salas de meninos e meninas e se divertiam. Aqui, ó. Desculpa. Vou voltar aqui no B, que eu tô lendo de cabeça para baixo. Antigamente, os alunos eram separados em meninos e meninas. Próxima frase. Hoje todos podem estudar e aprender juntos. Tá faltando aqui. Vamos fazer? Juntos. Juntos. Agora vem o C, ó. No intervalo, os alunos brincavam e se divertiam, como fazem até hoje. A gente brinca, se diverte e come também, né? Porque é hora de lanchar. E o exercício 2, ó. A Escola Estadual Carlos Gomes está localizada na cidade de Campinas, em São Paulo. Ela iniciou seu funcionamento em 1903. Em 1924, com o aumento do número de alunos, ela passou a ocupar o prédio em que está hoje. Sabendo disso, observe as imagens. Olha que legal! Aqui, ó, 1958 e aqui, 2019. Gente, é a mesma escola. Olha como mudou. Não a escola, mas o ambiente em volta, ó. Vejam que bacana. Depois vem a pergunta do outro lado, na outra página. Nós vamos ter que olhar aí, ó. Então, aqui pergunta. O que essas duas imagens têm em comum? Elas mostram a mesma escola. Isso elas têm em comum. Depois, quanto tempo se passou entre as imagens? Mais de 50 ou menos de 50? Eu fiz até a conta aqui, gente, ó. 1958, que é a primeira foto, e 2008, que é a segunda, e 2019, que é a segunda foto, ó, é mais de 50? Sem dúvida, porque fosse só 50, gente, ó, se eu fosse somar 1958 mais 50, chegaria em 2008. Como a foto foi tirada em 2019, é mais de 50. Então, X aqui, ó, mais de 50 anos. E a questão C? Agora façam X nas frases corretas, só nas corretas. Então, vamos ler as duas. O prédio da escola Carlos Gomes mudou muito ou mudou pouco? Vamos olhar? O prédio, gente, ó. O prédio mudou pouco. O que mudou foi o ambiente em volta, né? As outras construções. Então, mudou pouco. E depois aqui? O prédio ainda é frequentado por alunos e professores ou não é frequentado por ninguém? É frequentado ainda, pessoal. Ainda se dá aula lá. Ainda bem, né? As escolas todas têm que ser conservadas, mantidas com alunos dentro. As construções próximas à escola. Agora vamos falar as construções próximas, ó. São quase as mesmas ou são bem diferentes? Vamos voltar lá, ó. São bem diferentes. Ó, os prédios que foram construídos em volta, as árvores plantadas, ruas asfaltadas. Então, qual que é o correto aqui? São bem diferentes nas duas imagens. Pergunta 3.
Na região onde você mora, há muitas escolas além da sua? Você conhece alguma? Aí é com você, ó, que a resposta é pessoal. O que vocês acham? Eu, por exemplo, moro em frente a uma escola. Uma escola que só tem ensino médio, só tem adolescente ali. Mas tem muitos alunos, tem mais de 1000. Eu moro em frente a uma escola. E aqui embaixo, ó, você conhece crianças que estudam em escolas diferentes da sua? Quem são essas crianças? Aí vocês vão escrever aqui para mim, ó. Alguma amiga que estuda em outra escola, uma vizinha, ou um irmãozinho. Enfim, crianças que vocês conhecem, mas que não estudam no ângulo, estudam em outra escola. Aí vocês anotam aqui, tá bom? Tranquilo? Acho que a nossa aula pode terminar aqui, porque na próxima nós vamos falar sobre boletim. Nossa, vamos falar de boletim de antigamente? Eu me lembro bem, quando eu era criança os boletins tinham cores. Então, a nota tinha que ter a cor certa, porque se a professora colocasse vermelho, por exemplo, é porque eu tinha errado muita coisa, eu tinha muita coisa que aprender. Mas isso é para a próxima aula, tá? Então, a nossa aula acaba na 119. Eu espero que todos vocês façam, que tenham aproveitado bem a aula. Nós vamos falar muito sobre esse assunto nas próximas aulas. Escolas antigas, como elas eram organizadas, como eles calculavam as notas, por que os meninos e as meninas ficavam separados e como são as coisas agora, porque estudar é um direito conquistado. Então, vamos continuar estudando, vamos continuar tendo aula e dando aula aqui do meu lado, vocês aprendendo daí, e a gente continua junto. Qualquer dúvida, gente, me liga com vídeo, assim eu vejo vocês. E aí eu mostro a apostila, a gente tira todas as dúvidas, tá bem? Fiquem bem, aproveitem o tempo em casa, estudem e pratiquem a leitura, tá, gente? Não esqueçam de praticar a leitura. Leitura, quanto mais a gente lê, melhor a gente lê. E o nosso repertório de palavras, aquelas palavras que a gente costuma usar quando a gente se comunica, vai ficando mais rico. Então não deixem de fazer isso, tá bem? Peguem um livro num dia, outro livro no outro dia, leiam revistas, acompanhem, às vezes, no canal da internet que tem coisas escritas, leiam também. Vamos aproveitar para praticar a leitura, tá bem? Fiquem bem em casa, tá bem? Beijo, queridos. Até a próxima aula.